Isbal Podcast. Realização: Isbal, Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. AD Estúdio, solução em tecnologia. Olá pessoal, vamos começar agora com Isbal Podcast e hoje teremos a participação da arquiteta urbanista Luciana Schenck e o engenheiro agrônomo Rafael Dodera. Eles vão contar um pouco sobre a carreira deles e também sobre as interações entre a paisagem e a arborização. Luciana, como é que começou a sua história com a paisagem e esse amor que você tem? Bom, uma saudação a todos. Eu sou arquiteta urbanista de formação, fiz a FAUSP São Paulo e no decorrer da minha vida eu fui prestando atenção nesta coisa imensa que é a paisagem. Ou seja, a princípio o curso de arquitetura a gente pode pensar que nós vamos colocar foco nas coisas que são edificadas, né? As casas, os edifícios, mas o meu olhar era um pouco do avesso, não é? Eu estava muito mais encantada com a potência que os espaços livres têm na nossa vida. Ou seja, o sistema de parques, praças, principalmente as arborizadas, e as ruas arborizadas, formando um sistema, e esse sistema tem uma duplicidade. Por um lado, eles atuam dentro da cidade como um sistema que mitiga, ou seja, diminui o impacto da nossa ocupação, e por outro, ele cria um sistema de lazer e de saúde, de encontro mesmo. Isso sempre me encantou. E desde o início da formação, você já tinha esse olhar para os espaços livres? De fato, isso foi crescendo, Jane, isso foi crescendo muito. Eu me lembro que no terceiro ano de faculdade, eu me deparei com uma pesquisa de iniciação científica em São Miguel Paulista e eu percebi o quão importante poderia ser esse lado de fora, quando as habitações que eram muito comprometidas em termos de qualidade, como o espaço livre, se ele tivesse qualidades, ele ia significar na vida das pessoas. Dali para frente só cresceu. Que beleza, que beleza. E você, Rafael? Sua formação é engenharia agrônoma. Sim. E como é que você foi migrando da engenharia agrônoma tradicional para a paisagem? Es difícil. Primero pido disculpas porque hablo en español. No, sí. Porque soy de Uruguay, trabajo en la Universidad de la República y estoy Nosotros acá. hablamos portuñol. Es verdad. Es difícil marcar el inicio, digamos. Seguramente nació en mi primera infancia, en la relación con mi madre, con mi padre y en la relación con el jardín. Jugando cuando armaba el pesebre. Você morava numa casa que Una tinha casa con jardim? un jardín pequeño Sí. y los juegos ahí nace de alguna manera y yendo a la playa, en las vacaciones, así, el amor por la naturaleza, diría yo. Agronomía fue un accidente, estudié porque me gustaba la biología, fui llevando. Después estudié Bellas Artes también y ahí conocí a un profesor, Carlos Pellegrino, y ahí realmente me apasioné por el paisaje, me di cuenta que era otra cosa, que es uno de los problemas que tenemos. El paisaje es un between, como decimos, ¿no? Está entre otras. Es una metadisciplina, relaciona distintas disciplinas. Entonces hay una dificultad, digamos, ¿no? Uno estudia paisaje. Sabemos que la interdisciplina o la transdisciplina es la que realmente puede abordar problemas complejos, así como el paisaje. E essa talvez seja uma riqueza, mas também uma dificuldade das pessoas entenderem essa potência da paisagem. Eu sei que vocês dois trabalham com educação, e especialmente também na IFLA, que é a nossa Federação Internacional de Arquitetos Paisagistas. E aí eu queria que vocês falassem um pouco dessa experiência de educação com a paisagem e de transformação do nosso território. Bom, em primeiro lugar, a questão metodológica, não é? Se a paisagem é uma tremenda riqueza, porque a paisagem pode nos vir a partir da literatura, a partir do campo das artes, pela pintura, pela fotografia, a partir das questões da ecologia, da biologia, da geografia, ou seja, é uma história, é uma coleção de coisas que é difícil agarrar. Então, nós tínhamos um desafio que era justamente debater essas questões da metodologia, de como é que a gente aborda essa questão. Não é só o projeto do parque em si, é a ideia desse parque dentro de um contexto urbano, às vezes não urbano, periurbano.
Às vezes um parque de conservação e como tudo isso se liga através de vias arborizadas com a própria cidade, o significado que isso tem para as pessoas que habitam aquele lugar. Então nós debatíamos isso, essa Federação Internacional de Arquitetos da Paisagem, ela tem como pauta ou questão incentivar essas questões do ensino e do contato entre professores, estabelecendo uma rede entre esses professores, porque você veja, o profissional se liga, a atribuição do profissional se liga à sua formação. Então é um debate muito profícuo entre os colegas, pelo menos da minha parte, em relação a essas questões metodológicas, que são desafiadoras num país continental como o Brasil. Com certeza, com certeza. E no Uruguai, como isso funciona? Latinoamérica tiene todo un caldo cultural muy variado, muy heterogéneo, pero principalmente estamos bastante atrasados respecto a otras regiones del mundo. Hay muy pocos cursos de paisaje, digamos, en toda América. Sí. En Uruguay tenemos una experiencia de hace 15 años, una cosa así, que surgió a partir de un encuentro que se hizo en la ciudad de Salto en 1989. El que de Brasil fue Burle Marx, Rosa Elena Clías y Fernando Chacel. Fue gente de Argentina, de Brasil, de Colombia, de México. Se juntaron personas que trabajaban en paisaje y se daban cuenta que sistemáticamente nos enfrentábamos a problemas y con las herramientas teóricas y metodológicas que estábamos aplicando no resolvíamos esos problemas. Sí. Entonces se propusieron, eran personas que ya estaban trabajando en la capa de paisaje, que trabajaban con un método, se propusieron que tenía que haber, uno de los tópicos era formación profesional a nivel universitario en paisaje, específica en paisaje, que es trabajar en esa interdisciplina. Trabajando un poco con geología, un poco con ciencias sociales, un poco con el arte. Entonces en Uruguay tenemos, a partir de ese, bueno, todas esas personas que se reunieron quedaron con un compromiso de tratar de formar grados o cursos universitarios. Y en Uruguay fructificó hace 16 años que se formó una carrera de grado, que es una cosa parecida como se hizo en Argentina, en Buenos Aires, que es un encuentro entre la Facultad de Agronomía y la Facultad de Arquitectura, Sí. y entre los dos tratamos de formar una experiencia reciente para formar paisajistas. En la IFLA, en la Federación Internacional de Paisajistas, tenemos un grupo que está trabajando en la creación de una red, porque el encuentro de los profesionales para contar los Excelente. problemas, para Testemunhar pouco a qualidade dos cursos. E o Brasil entra justamente falando dessa profissão que no Brasil faz parte da arquitetura e do urbanismo. Sim, sim. E eu sei que vocês agora têm um namoro com a SBAL. Luciana com um namoro mais antigo, Rafael com um namoro mais recente, mas eu queria saber de vocês qual foi a importância que frequentar os congressos da SBAL, os encontros da SBAL, tiveram nesse trabalho que vocês fazem tão bonito de ensino e de metodologia, de entendimento da paisagem. Você sabe, Jane, que para mim foi uma honra começar a participar dessa rede. Primeiro porque vocês têm uma amizade muito bonita entre as pessoas que estão aqui. Um respeito grande pelo trabalho e pela diferença, o que é muito interessante. Eu também faço parte da ABAP, sinto isso também por lá. E sinto que a gente tem que cada vez mais aproximar essas entidades que têm questões em comum, valores e princípios que também podem se comunicar, devem se comunicar, porque se aproximam. Então, quando eu venho para a SBAL, eu trago uma mensagem justamente de um olhar estrangeiro. E faço questão que as minhas falas sejam assim, para que a gente possa contribuir com a diferença. Claro. E tenho sido muito bem recebida. Eu só tenho a elogiar esse encontro, que de algum modo desdobra a amizade, não é? Entre pessoas que têm ideais comuns. É verdade, é verdade. E, Rafael, nesse seu início de namoro... verdaderamente encontrarse con personas diferentes, pero que estamos todos tratando el mismo tema, Sí. de distintos puntos de vista. Ahí hay una riqueza. El primer trabajo que hice en Uruguay, o los primeros trabajos, fue con un grupo de arquitectos y con artistas plásticos en algunos concursos de arquitectura
Uno de ellos fue el Memorial de los Detenidos Desaparecidos, en el año 2000. Y ahí me sorprendí del vigor híbrido, de lo que surge de la mezcla entre las distintas miradas. Desde ese momento ya no hubo vuelta atrás, porque me di cuenta que no hay otra manera de trabajar en el paisaje si no es junto con otro. Lo que yo sabía realmente, yo miraba el territorio y tenía una imagen y una idea de las cosas, que con eso yo no podía hacer mucho, pero era una visión muy particular. Los arquitectos o el artista que trabajaba conmigo, con eso lo transformaba en otra cosa. Y es muy difícil reír para atrás y decir dónde nació la idea. Sí. Es una interacción proficua. Entonces, esto es como decimos con Luciana, que el paisaje es un punto de encuentro. ¿No? Es el punto de encuentro. É um lugar onde os campos disciplinares e do conhecimento se encontram. É verdade. Pero eso es absolutamente político, Sí. porque es donde se gestionan las tensiones entre el hombre y la forma en la que habitamos el planeta en el que vivimos. É verdade. É. E é muito, muito bom poder contar com vocês aqui na SBAL, porque, como a Luciana fala, esse olhar estrangeiro, né, de quem não está aqui o tempo todo com a gente, mas que está trazendo um aporte da interdisciplinaridade e aí também você trazendo as suas experiências do Uruguai, isso é muito, muito, muito rico. E eu diria que essa é a maior riqueza que a SBAL tem, sabe? A gente poder trocar, a gente poder brigar, pelear de vez em quando, Sim. por que não? Sim. Mas nessa construção constante. Eu espero que vocês estejam gostando de estar aqui conosco na SBAL. Para nós é sempre um prazer muito grande receber vocês aqui e vamos continuar construindo a nossa paisagem, né? É isso. Melhorando a nossa paisagem cada dia. É um desafio cotidiano. A gente precisa fazer a paisagem se tornar visível para os nossos gestores. Para que eles Esse é um consigam, grande desafio, não? para que eles Luciana? consigam entender as particularidades que ela tem nesse país continental e as generalidades que a gente pode constituir enquanto metodologia. Ou seja, como é que a gente aborda isso? É preciso, então, ter, no meu ponto de vista, a partir de uma viagem que a gente fez ao Observatório da Catalunha, a gente ter, primeiro, um inventariamento, ou seja, inventariar as nossas paisagens, conhecer, aprofundar, misturar os geógrafos, os reconhecer a historiadores. importância da Isso. informação, Isso. que às vezes algumas pessoas Sabe? negligenciam. É preciso ter essa plataforma de informação e, ao mesmo tempo, isso alinhavar ou constituir uma lei de paisagem. É verdade, é verdade. Uma lei de paisagem para que os processos de desenvolvimento desse país tenham princípios que não firam esta coisa que nos identifica e representa, que são as paisagens, não é? Com certeza. Y lo hacemos convencidos del punto de, porque nos damos cuenta que hay que deconstruir algunas ideas, porque paisaje es un término verdad. que es polisémico, que significa muchas cosas. Entonces es muy normal que para un ecólogo el paisaje es una escala, digamos, del territorio, o que en el arte el paisaje es una escena, digamos, una cuestión escénica. Pero la concepción moderna de paisaje es algo profundo que trabaja en el sentido de pertenencia que tenemos las personas en el ambiente en el que nos E vivimos. a relação que La nós relación. temos. Usted habló hoy de reconectar el pacto, de rehacer el pacto entre nosotros y la naturaleza. Nos hemos ido Você alejando, falou. Isso. nos hemos ido alejando, y ese quizás es el pecado principal, digamos, porque ahora hay que desarmar algunas ideas para volver a Preconcebidas. para volver a armarlas como las sentimos en la piel, porque el Es paisaje es lo que sentimos, lo que experimentamos. É. E a Luciana falou tão interessante que a SBAL tem essa rede de construção de emoções e sentimentos. Mas eu acho que tem que ser dessa forma mesmo. Sim. Porque quem trabalha com a paisagem tem sempre o sentimento, a flor da pele, porque é a partir desse sentimento, do toque, do olhar, do ouvido, é que a gente percebe cada vez mais aquele ambiente que a gente está vivendo. É isso. Muito, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui. Obrigada, Luciana. Obrigada, Rafael. E obrigada a vocês que estão aí nos escutando. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast e vejam sempre os podcasts que estão disponíveis no canal do YouTube da SBAL. Espero vocês lá.
Obrigada. SBAU, Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Patrimônio do Brasil.